do livro, né? E é isso aí. Daí provavelmente eu vou te deixar com alguns exercícios para amanhã, mas de novo seria interessante se você pegasse para fazer o seu livro, porque eu sei como os professores são, eles acabam tirando questões diretamente do livro mesmo para fazer as provas. Aham. Então, beleza. Ele vai falar aqui um monte de coisa sobre geometria. A gente pode começar vendo o que realmente importa. Esse livro aqui é do 8º ano, tá? Então, claro, né, nos outros anos teve já outras matérias de geometria, mas eu vou seguir aqui a matéria do 8º ano, que é o que eu Aham. acho que vai cair na sua prova. Então, beleza. A primeira coisa que ele vai ensinar pra gente aqui é os ângulos opostos por um vértice. A ideia é, se você tiver duas retas se cruzando, então os ângulos que estão opostos, né, ou seja, de um lado e do outro, desse Aham. cruzamento da reta, eles são iguais. O A e o B aqui têm o mesmo valor, eles são iguais. Então é isso aí. Bem, e o legal, além disso, né, o muito interessante disso tudo é que, beleza, aqui é 50, do outro lado é 50. Mas também dá para descobrir quem são esses que a gente não desenhou, né? Por quê? Porque nós sabemos que um círculo completo tem 360 graus. Eu acho que você se Uhum. lembra disso, né? 360 graus. Ou mesmo um meio círculo, né, tem 180 graus. Então, se você parar para pensar, aqui começa os 50 e aqui, onde eu estou colocando o mouse, está terminando o meio círculo, certo? 180. 180. Então, o que teria que ser aqui é o 130, para que 130 mais 50 seja 180, né? Então, 130 aqui em cima, 130 aqui embaixo, 260. Né? Mais os 100 aqui, 50 mais 50 é 100, né? 360, que é o que a gente espera, né? Que tenha num círculo completo, né? Muito bem. Pegou a ideia? Uhum. Muito bem. Então, ele vai estar demonstrando aqui tudo que eu falei, é meio desnecessary. Beleza. Então, ângulos formados é isso aí. Soma 180, subtração, soma 180 dos ângulos que estão do ladinho, soma de todo mundo, 360. Ângulos que estão inversos um do outro são iguais. A é igual a C, B é igual a D, beleza? Uhum. Você parece um cara esperto, então eu já vou te pedir para fazer alguma coisa, tá? Acontece que essa primeira aqui vai precisar de uma figura. Então eu vou pegar essa figura. Ângulos formados por duas retas. Essa figura aqui. Vou colar então a pergunta aqui e vou colocar a figurinha do lado e vou pedir já para que você tente me dizer qual é a resposta do que se está sendo pedido, beleza? Uhum. Minha aula é mais ou menos assim mesmo, é vocês que fazem as coisas, eu só fico de bizu. Então, tá bom. Bem, indique outros pares de ângulos adjacentes suplementares que aparecem na figura. Bem, o que é isso de ser adjacente e suplementar, né? Vou ter que te explicar, que eu não falei muito sobre isso, mas já está meio que na palavra o que significa. Adjacente significa ao lado, né? Adjacente é nas adjacências aqui, né? Aqui perto, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para o ângulo B, quem são os ângulos adjacentes ao B? É o A e o O A e C. o C. Perfeito, perfeito. E o que é suplementar, né? Suplementar é um ângulo que, quando você soma com outro ângulo, dá 180 graus. Isso é um ângulo suplementar. Então, vem de super, pensa assim. Então, Uhum. suplemento também é o que falta para alguma coisa, né? A pessoa toma um suplemento porque falta nutrientes. Então, o Uhum. que é que falta para dar 180, né? Por exemplo, qual ângulo eu devo somar com o B para que essa soma dê 180 graus? Bem, você pode somar o adjacente aqui. O B e o C formam um meio círculo. E meio círculo tem 180 graus, certo? Uhum. Daí juntar o A com o B com o C. Não, na realidade é só A e B e A ou B e C. Ah, Ou é só B e A dois. ou B e C. É, porque nós queremos só 180 graus, né? Ah, tá. Então, por exemplo, isso aqui também é 180 graus. Perceba que 180 graus ele está sempre indo e voltando para a mesma reta, tá vendo aqui, ó? Tudo Uhum. sobre a reta R, né? E aqui sobre a reta S, né? Então, eles são ângulos suplementares, porque a soma dá 180, ok? Uhum. Só isso. Isso é o suplementar. Você pegar dois ângulos que, se somados, dá 180. Por exemplo, esses dois ângulos que eu vou escrever aqui são suplementares. 179 graus e 1 grau. É porque a soma deles dá 180. Aham. Simples desse jeito.
Ele? Então, o A e o B são, tô dando um exemplo, Suplementar. A e B é E, 180. e B e C também. Dá 180, você pode ter certeza disso. Uhum. Ah, muito bem. Então, B, indique outro par de ângulos opostos pelo vértice. Que Bem, seria o D e o C. D e C são. Eles não são opostos pelo vértice. Ah, Oposto significa oposto? estar do outro lado, né? Ah, então o B e o D. B e D, exatamente. Eles estão opostos pelo vértice. O vértice é o pontinho de encontro aqui das retas, né? Daí E A e C também, né? não pode ser porque D e C, tipo, eles estão meio que separados, só que eles não estão separados pelo pontinho ali do meio. Exato. Então B e D pode e A e C também pode, né? Uhum. Porque eles estão separados pelo ponto do meio também. Muito bem. Então agora ele já está perguntando algo muito mais interessante baseado em tudo que a gente falou, né? Se o A é igual a 32, ou seja, se o A é 32 graus, Aham. quanto que vão medir os outros, né? B, C e D. Bem, ahn, bem, você pode pensar um pouco nisso e me dizer a resposta. Não tenha pressa, tá? Você pode fazer a conta aí e, se quiser depois, me manda uma foto da conta, tá bom? Uhum. Tá. Então tá bom. Não precisa também me perguntar nada. Eu não ligo se você errar. O importante é você tentar fazer sozinho e me enviar, tá? Ah, então se A é 32, o C também é 32. Sem me perguntar. Você escreve tudo na folha Ah, como tá. se fosse uma prova e depois manda a foto. Eu preciso escrever ou pode sair Eu usando acho melhor raciocínio? você escrever, porque daí eu posso te dizer como é que você Tá. pode escrever melhor em provas e coisas do gênero. Daí Posso, tipo, você... escrevendo, tipo, como que eu pensei? Tipo, fazer Sim, sim, um isso é bem texto. legal. Se tu fizer isso, é bem legal. Tá. Deixa eu pegar aqui a borracha. Quase terminando aqui, tá? Não tenha pressa. Tinha que dizer quanto que as medidas de B, C e D. Isso aí, quais são os ângulos B, C e D, exatamente. Tá. Pronto, terminei, eu acho. Maravilha. Então me mande a foto aí. Pronto. Vamos ver. Deu 58. O B e o D, e o A e o C deu 32. B e D deu 58. É que eu pensei, tipo, que A
é igual a C, porque é Sim. 32. Daí eu somei, que deu 64. Daí eu fiz 180, né? Uhum, Menos 64, né? uhum. Daí deu 116. Daí eu peguei o 116, eu dividi por 2 para, né, para dividir por 2 deu 58. Porque, tipo, 116 é meio quanto que falta para dar 180. Exatamente. Maravilha, pegou a ideia. Nada a acrescentar, bro. Vamos ver a próxima aqui. Ah, essa aqui já é um pouco mais pensada, mas ela é muito legal também. Ele só deu um desenho Uhum. e ele falou que. Ó, problema de ângulo também, coisa que pode cair na tua prova. Ele deu um desenho e ele falou uma coisa sobre esses ângulos. Ele falou que o ângulo ROQ, que é esse aqui, ele mede o dobro do ângulo POQ, que é esse aqui. O dobro, certo? Então, tipo, sei lá, um mede, sei lá, 16, então o outro tá medindo 32. Exatamente. Mas a gente precisa que a soma desses dois ângulos, além dessa questão do dobro, que você acabou de me citar, muito bem citado, a gente precisa que a soma dos ângulos dê 180, né? Porque isso aqui é um ângulo de meio círculo, Então a certo? soma do ROQ e a soma do POQ tem que dar 180? Tem que dar 180, porque isso aqui é um meio círculo. Mas, tipo, é separado? Tipo, a ROQ tem que dar 180 e o outro também tem que dar Não, 180 não, ou não. as duas Os juntas? dois juntos, somados, dão 180, porque os dois juntos, o azul e o marrom somados, são meio círculo, certo? Uhum, Muito bem. Então, pense um pouco sobre como fazer, mas olha só, quando eu não sei uma coisa, eu chamo ela de X, né? uhum, Acho que isso pode te ajudar, beleza? tá.
Pronto. Ah, que legal. E aí, quer me enviar o que você fez? Tá. A primeira eu pensei qual que era o x, né? Daí eu fiz 180 dividido por 2, né? Porque é os dois ângulos. Daí deu 90 cada um. Não. Daí 90 dividido por 2, daí eu fiz 40, daí deu 45. Porque, tipo, como cada um vale pelo menos 90, provavelmente, eu pensei, já que tem dois ângulos, deve, tipo, de dar 45 o outro, né? Não, 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 nada a ver. Ó, o que você tem que pensar aqui não tem nada a ver com isso. O que você tem que pensar é que quando você não sabe uma coisa na matemática, você chama de x. Então eu chamei o ângulo menor de x. Não tem como os dois serem 40, tem como os dois serem 45. Não, mas não é assim, tipo, eu pensei que, tipo, se um é 90 e o outro é 45, Mas por que que um seria 90 e o outro 45 se a soma dos dois tem que dar 180? Não faz sentido, né? é porque, tipo, não sei explicar, é porque, ó, no final, né, deu R ok igual 135 e o P ok 45. Mas a soma, tá, 135, 45 é uma resposta boa. Daí deu 80, 180. Mas não é a lógica que a gente quer aqui. A lógica é conseguir construir uma equação baseada nas informações que ele deu. Veja, nós sabemos que o ângulo menor, ou melhor, o ângulo maior, né? Porque um ângulo é diferente do outro. Um é o dobro do outro, né? É o que está dizendo ali. Então, daí, tipo, eu fiz 90 dividido por 2, Não, daí deu não, não. 45. Ó. Você vai fazer o seguinte: você vai dizer que o pequeno mede x e o maior mede 2x, porque ele mede o dobro do pequeno. Então é vezes 2, certo? Uhum, E o que que acontece? O x mais o 2x tem que dar 180, certo? uhum, A soma dos dois tem que dar 180. Quanto é que é x mais 2x? X mais 2x é 3x, concorda comigo? uhum. Então Nossa. 3x é igual a 180. Então agora eu posso passar o 3 dividindo, né? Porque o que está de um lado multiplicando vai para o outro lado dividindo, certo? Tá. Vai ficar 180 dividido por 3, o que vai dar 60, ok? Aham. Então significa que o pequeno mede 60, porque o x é 60. E o grande mede o dobro, ou seja, 60 vezes 2, que é 120. 20. Exatamente. Então é assim que você vai fazer. Quando você não sabe o valor de algo, você tem que fazer isto. Você chama de x, nota o que o enunciado está dizendo, o dobro, percebe que a soma desses dois tem que dar 180 e resolva a continha. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Agora eu vou fazer uma parecida. E você vai tentar resolver com essa mesma ideia, tá? Tá. Então, vai ser a mesma coisa. Vai ser praticamente a mesma coisa. Eu só vou mudar que não mede o dobro, mede o triplo. Beleza? Tá. E eu vou mandar isso aqui para que você possa olhar. Usar como referência, né? Exemplo. Aí na hora que você for fazer o seu, tá? Você vai ter que fazer de novo esse esquema que eu fiz dos X ali, tá? Agora tá dizendo que é o triplo. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui.
Ali na 2, né, que tu colocou x e 2x. O 2x é porque é o dobro? Exato. Então é daí no outro seria 3x, então. Exatamente. Pronto. Ah, massa, massa. Manda aí, vamos ver. Só é borrado. Sempre bota a foto fora do WhatsApp. A câmera do WhatsApp é péssima. Tá, essa daí eu bati do WhatsApp. Próximo eu vou bater, então. Tá, isso aí. X é 45. E como a outra é o triplo, então vai ser 45 vezes 3. Que eu não sei quanto é. 135. Beleza? Mas, tipo, por quê? Porque é ali, né? Ali que você fez x igual é 180 dividido por 3, daí x deu 60, né? Daí, como é o dobro, por que que você não fez, então, 60 vezes 2 também? Eu te falei que dava 120, tu até falou 120, lembra? Ah, verdade, tá, deixa eu... Então, É no teu 45 caso, daí vezes 3 no caso. exato, você achou que o X era 3, certo? Uhum. Ou melhor, que o X era 45, então é 45 vezes 3. Deixa eu anotar só aqui. Daí dá 135, então. 135, exatamente. Muito bem, mais um problema feito. Ótimo, vamos pro próximo. Olha só. Duas retas RS são concorrentes. O que que são retas concorrentes? Retas que se cruzam Tá. e determinam quatro ângulos de medidas iguais. Nesse caso, qual é a medida de cada um dos ângulos? Qual o nome que podemos dar às retas, uma em relação à outra? Faça um desenho de duas retas RS nessas condições. Bem, eu vou começar esse problema fazendo a última, fazendo a C primeiro, fazendo um desenho. Ele falou para nós que as retas RS são concorrentes. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Só que ele falou que as quatro medidas dos ângulos são iguais. Para que isso aconteça, eu não posso fazer duas retas assim, né? Porque deixa eu fazer um pouquinho mais tortinho, né? Porque esse ângulo aqui, ele é muito maior que esse aqui, né? Uhum. Então tem que ser os A quatro gente tem que igual. ser igual. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ok? Uhum. Assim os ângulos são iguais. Aqui é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Quanto que tem que medir cada um? Bem, o desenho já me ajuda a perceber que é 90. Mas a questão é o seguinte: eu sei que o ângulo total
do cruzamento de retas, seja nessa situação, ou seja nessa situação aqui, tanto faz, é 360, certo? Uhum. Então, se a gente quer que eles sejam iguais, é só fazer 360 dividido por 4. Porque a gente Porque sabe são que quando quatro divide dá ângulos. igual, né? 360 dividido por 4 dá 90, certo? Então, cada um tem que ter 90 mesmo. Que nome podemos dar às retas uma em relação à outra? Bem, ele quer que a gente diga que as retas são perpendiculares. Quando você cruza e você tem 90 graus no cruzamento, você tem retas perpendiculares. Beleza? Então, Como? aqui é perpendicular. Quando, Perpendicular. quando que é perpendicular? Nessa situação aqui, quando cruza em 90 graus. É Ok? quando faz tipo um maisinho assim, Sim. tá? Quando vertical, com horizontal, é 90 graus, é perpendicular, beleza? Uhum. Então, quando você cruza aí é perpendicular, ou melhor, quando você cruza em 90 graus, é perpendicular. Então sempre quando Ah, tiver tipo um L, um negócio assim, que tem tipo que a gente consegue fazer um quadradinho, é perpendicular. sim, exatamente. Agora C, faça um desenho de duas retas. Já fiz, né? Uhum. Beleza. Então tá bom. Sempre que a gente faz o quadradinho é perpendicular. Maravilha. Bem, agora nós temos um outro problema que envolve esse negócio aí de saber que os ângulos são iguais. Né? Veja só. Ele quer que a gente encontre qual é o valor desses ângulos. Só que a gente não sabe valores específicos como no problema anterior. Porém, a gente sabe uma coisa. A gente sabe que, como esses ângulos aqui estão separados pelo vértice, então significa que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, concorda comigo? Sim. Eles estão separados pelo vértice. Então, se ele está me dizendo que esse ângulo aqui é 4x e esse ângulo aqui de baixo é x mais 120, Então então quer eu posso dizer dizer que 4x é igual 4. a x mais 120. Entendeu? Ah, 4x é igual a x mais 120. Então, com essa equação que eu acabei de falar, 4x igual a x mais 120, você consegue encontrar o valor do x, certo? E que daí sabendo, é diga, tipo 4x mais x, que daí dá 5x mais 120. não é assim. O x está do outro lado somando. Ele tem que ir para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 4x menos x, Ah, então é certo? 3x. Que é 3x, exatamente. Que é 3x. Mas daí como é que é o grupo esse 3x com 120? Porque daí não 3x tem. igual a 120. Daí o que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, certo? Então o 3 está multiplicando. Ele vai para o Daí outro é, lado dividindo. daí é 120 dividido por 3. Isso. Quanto é que dá 120 dividido por 3? São uns 40 deve dar. Não. Isso, Não. 40. É 40? 40 mais 40, 80 mais 40, 120. Muito bem. Então, agora que você sabe que o x é 40, você pode encontrar o que o problema pede. Eu não gosto de ficar interpretando as coisas para os outros, mas ele está falando aqui para determinar as medidas dos ângulos. Esse ângulo mede 4x. Então, você sabe que o x é 40. Então, é Uhum. só fazer a conta, certo? Aqui vai dar a mesma coisa, mas você também pode fazer x mais 120. Você sabe que o x é 40. Então, faça as contas e encontre os valores, beleza? Mas você quer que eu encontre os valores ali do lado ou os dois de cima? Porque os dois de cima eu já sei. Então me diga. É, o 40? Não, x é 40. Aqui não tá x, aqui tá 4x, certo? Até 4, 40 vezes. Não. Daí, tipo, 40 dividido por 4? Por que dividido se ali tá 4 vezes x, cara?
porque daí é vezes, daí a gente só divide. Multiplica, né? 40 vezes 4, certo? Você não tinha, eu não tinha falado que quando é vezes, daí a gente quer inverter, a gente faz Não, mas dividido? não mistura as coisas, meu velho. Acho que a gente vai ter que dar um passo atrás e treinar matemática básica aqui, hein? Eu tava procurando o valor do x. Daí o 3 estava multiplicando, eu passei o 3 dividindo. Aqui eu quero saber o valor desse ângulo. Esse ângulo mede 4x. Se o x mede 40, então tem que fazer 4 vezes 40 para descobrir o valor do ângulo, certo? Entendeu? Uhum. Então faça aí, 4 vezes 40. E dá 160. Exato. A gente sabe que esses ângulos são separados pelo vértice, então aqui embaixo também tem que dar 160. X mais 120. O x é 40. Quanto que fica 40 mais 120? Fica 160, certo? Uhum. Então tá Que, bom. tá. Pelo menos, eu nem ter feito isso aquela conta. Bem, precisou, né? Você não conseguiu. O que me causa algum problema aqui, cara, porque a gente não pode continuar paradas de ângulos. As equações dos ângulos envolvem muita conta, sem você saber fazer conta direito. Então a gente vai agora, nesses minutos que faltam, rever coisas de matemática básica. O básico do básico do básico da matemática é saber isolar x. Se você não conseguir isolar x, você não vai conseguir resolver nenhum problema de matemática. Então, ah, eu vou fazer um problema aqui, e depois eu vou te pedir para fazer um parecido. Bem, o que que é encontrar o valor do x, né? É encontrar o único valor que faz uma sentença ser verdadeira. Por exemplo, aqui, x mais 2 igual a 3. Só existe um valor que eu posso colocar aqui que faz essa equaçãozinha, ou essa sentença ser verdadeira. É um? É um, exatamente. Claro, nem sempre a conta é tão fácil. Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente vai fazer o que eu estava lhe explicando anteriormente, tirar os números que estão perto do x, colocar para outro lado. Então, o 3 continua aqui, o 2 ele está somando. Sempre que um número troca de lado do igual, ele troca de operação. Então, como o 2 está somando, vai para o outro lado subtraindo, né? Então, 3 menos 2 vai dar o 1 que você falou que era a resposta certa. Claro que isso aqui é um jeito, né, bem passo a passo de fazer, mas às vezes é necessário, tá bom? Então eu vou fazer uma outra aqui, depois eu vou te pedir para fazer uma parecida. Por exemplo, x menos 13 igual a 22. O que que vai acontecer aqui? Se eu passar o 13 para o outro lado, vai Mais. ficar x igual a 22, troca o sinal, exatamente. Mas, vamos fazer melhor. Vamos colocar em vez de 22, menos 22. Veja que não mudou nada, né? O 22 já estava do lado direito, não muda nada quanto ao sinal dele. Quem mudou foi o 13, que era negativo, foi para o outro lado positivo. E Uhum. agora você tem essa conta aqui, menos 22 mais 13, né? É como se você tivesse uma dívida de R$ 22 e alguém te desse R$ 3 para diminuir um pouco essa dívida. Você ainda vai É, continuar com dívida, né? é Mas 22 menos 13, você pode porque fazer 22 menos 13, mas lembrar que essa conta vai dá negativo. de negativo, exatamente. Então aqui é 1, passa aqui, vai ficar 3 para 12 é 9, aqui 0, então vai ficar menos 9. Você ainda vai precisar de R$ 9 para repor essa dívida aí, né? Uhum. Então tá. Agora é sua vez aqui. Vou pôr um problema para você fazer. Ok? Uhum. Então faça aí. Quando você fizer, me manda a resolução desse problema aqui passo a passo, tá? Tá.
Mandei. Vamos ver. Ahn, muito bem. Muito bem, muito bem. Certinho. Então tá bom, primeira conta feita. Agora vamos fazer uma conta um pouco mais difícil. Vamos lá. Digamos que você tem essa situação aqui, velho. Veja só. Tem 3x menos 10 igual a x mais 40, que seja. Então, o que a gente tem que fazer numa situação como essa? A gente tem que separar quem tem x com quem tem x. Quem não tem com quem não tem. E deixar todo mundo que tem x de um lado e quem não tem do outro. O 3x já está do lado que eu quero, que é o esquerdo. Esse x, então, tem que ir para o lado esquerdo. Como ele está somando, ele é positivo, ele vem para o Daí outro lado subtrai. subtraindo. Que nem no problema que a gente fez agora há pouco. 40 já está aqui, não muda nada. Esse menos 10 vai para o outro lado, troca de operação. Ele está subtraindo, vai para o outro lado somando, certo? Na 50. Então vai ficar 3x menos x, vai dar 2x. Eu não quero o valor do 2x, eu quero o valor do x sozinho. 2x. 40 mais 10 é 50. Eu quero o valor do x. Então eu preciso deixar o x sozinho. O x está multiplicado pelo 2. Se eu quero o valor do x, eu tenho que deixar o x sozinho. Então 2 vai para o outro lado dividindo. Ok? Uhum. E 50 dividido por 2 dá 25. Beleza? Então Uhum. pronto, encontramos o valor que se eu colocar naquela equação ali colorida, o lado esquerdo vai ser igual ao direito, que é o 25. Mas o importante é você entender os passos. Primeiro passo, separa quem tem x de um lado, quem não tem do outro. Faz a conta. 3x menos x dá 2x. Que é como se tivesse um 1 escondido aqui. Então 3 menos 1 dá 2, certo? Uhum. 40 mais 10, 50. Porque eu joguei esse 10 para outro lado, trocou de sinal, etc. Somei, deu 50. Aqui tem esse 2 na frente. Se eu quero achar o valor do x e o 2 está multiplicando, ele tem que ir para o outro lado fazendo outra operação. Então, quando está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo. Então, ele veio Então, dividindo. quando tem, tipo, só um número que antes, né, lá em cima, né, tinha, tipo, dois números, daí eu só jogava um dos números pro outro lado. Mas agora, como só tinha 2x, eu tinha que dividir por 2 e deixar o x isolado. Sim, exatamente. Teve que dividir por 2 porque tinha um 2 na frente do x. Se não tivesse, não precisava dividir nada. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer uma conta um pouco mais diferente aqui. Vamos lá, vai ficar. ah, vamos lá. 12x menos 570 igual a 10x mais 90. Ok? Uhum. Então, vá lá, faça com bastante calma, semelhante ao que eu fiz ao lado. E me mande o passo a passo quando terminar.
Pronto. Ótimo, então mande aí. Vamos ver. Então você passou para o outro lado. Espera aí. Aqui estava mais 90. Daí menos 90. Por quê? Porque trocou. Ah, não trocou 90. Sim. 90 ficou do mesmo lado. Então fica 570 mais 90, né? Que vai Verdade. dar 660. Dividido por 2 daria 330 a resposta, tá? 660, né? Ah, isso. A soma do 570 mais 90 dá 660. Deu Depois 330, né? dividido por 2, 330. Então você vai fazer outra, tá? Tá. Vou pôr aqui. ah, ok? Tá. Cuidado com sinais, hein? Pronto. Ah, que legal. Manda aí, então. Vamos
Vamos ver. Você passou para lá, agora com os sinais certos, fez a subtração. Ah, agora sim, agora sim. Muito bem. Estou gostando do que estou vendo. Bem, eu vou agora fazer um outro tipo de conta, que é o seguinte. Né, veja, o que eu reparo em que você consegue fazer a conta, né? O que talvez te falte é interpretação, né? Que esses problemas que a gente fez antes do agora, né? Que a gente estava fazendo sobre ângulos, as contas eram mais fáceis do que essas aí, entende? Uhum. Elas eram mais fáceis, mas tinha interpretação no meio, né? Então tem que ficar atento à interpretação. Muito bem. Com isso em mente, continuamos aqui. Eu vou fazer uma que tenha frações. Fazer uma que tenha frações. Daí, quando a gente tem frações, o negócio é mais embaixo, né? Deixa eu colocar aqui, probleminha com frações. Ah, pode ser isso aqui. Ok? Então, como é que a gente resolveria uma conta dessa? Uma conta dessa não é para ser difícil, porque você já aprendeu fração na escola, né? Então, a ideia para resolver isso aqui é o seguinte: nós não gostamos de fração, nós queremos que a fração deixe de existir. Mas para isso a gente precisa conseguir juntar todos os termos, né? Deixar todos os termos possíveis de serem somados, ou subtraídos, que seja, não importa. Como é que a gente vai fazer isso? Apenas quando os denominadores forem iguais. A gente só pode fazer somas de fração, operações com frações, quando os denominadores forem iguais. Se a gente está falando de somas e subtrações, só quando o denominador for igual, entendeu? Você não vai fazer somas se o denominador não for igual, beleza? Uhum. Mas aí como é que a gente vai fazer isso daí? Já vou mostrar. Primeiro eu vou te dar um exemplo de uma situação onde mostra a importância dos denominadores serem iguais. Imagina que você foi numa pizzaria, que eu sei que a gente embota em pouca, e você pede uma pizza e você come um pedaço da pizza. Tá aí um pedaço da pizza que você comeu. E acontece que você vai com um amigo e o seu amigo também come um pedaço de pizza. Mas o pedaço de pizza que ele comeu não é o mesmo que o seu. Aí você chega em casa e pergunta para vocês quantos pedaços de pizzas vocês comeram. Se você dizer que é dois pedaços, está errado. Porque o seu pedaço é muito maior que o pedaço do seu amigo, certo? Uhum. Você vai ter que dizer que você comeu um pedaço de uma pizza cortada em dois. E a pizza foi cortada em dois pedaços, você comeu um. Daí ele comeu um Exato, quarto. porque ele comeu um quarto, um pedaço de uma pizza que foi cortada em quatro. Agora a questão é a seguinte: quantos pedaços de pizza a gente comeu? Não dá para dizer dois, porque os pedaços são tamanhos diferentes, mas a gente poderia, por exemplo, pegar essa sua pizza aqui e cortar ela no meio. Você continuou tendo comido a mesma quantidade de pizza. Tudo isso aqui que tá rosa. Mas agora você pode dizer que você comeu uma quantidade diferente. A gente dobrou a quantidade de pedaços cortados e também dobrou a quantidade de pedaços comidos. Você pode dizer que comeu dois pedaços da pizza que foi cortada em quatro, ok? Veja, continua sendo a mesma quantidade de pizza. A quantidade de pizza é a mesma, só está escrita de uma forma diferente. Dois quartos é a mesma coisa que um meio, certo? Uhum. Está escrito de uma forma diferente. Só que agora, como você tem pedaços de pizzas de mesmo tamanho, todos os pedacinhos aqui têm o mesmo tamanho, certo? Uhum. Então fica fácil dizer que vocês juntos comeram, veja só, três pedaços de pizzas que foram cortadas em quatro pedaços. O que dá quase uma pizza inteira, né? Por isso que é importante você deixar claro o denominador, o número de baixo. No caso daqui, é a quantidade de pedaços que a pizza foi cortada, porque se você chega e fala, comemos três pedaços, eles podem achar que vocês comeram um pouco, porque eles podem estar pensando que a pizza foi cortada em 16 pedaços, por exemplo. Se a Uhum. pizza tivesse sido cortada em 16 pedaços, três pedaços seria muito pouco, certo? Sim. Mas como as pizzas foram cortadas em quatro pedaços, três pedaços é razoável. Muito bem.
E perceba que a gente só somou o número de cima, só o número de cima, o número de baixo permaneceu o mesmo. Grava isso que é importante. O número de baixo permanece o mesmo porque é o número que indica a quantidade de pedaços que os inteiros foram cortados. Os pedaços, as pizzas inteiras foram cortadas em 4 pedaços, certo? Uhum. Então esse 4 aqui continua indicando isso, em quantos pedaços os inteiros foram cortados. O de cima indica o quantos desses pedaços vocês comeram, pegaram, né? No caso, ok? Então, por isso, essa é a importância do denominador na soma. A gente já está bem acostumado a lidar com o denominador quando a gente tem aqueles probleminhas com quadradinhos, assim, né? Você pega um quadradinho, isso aqui é 1/4, né? Se tivesse mais quadradinhos, seria 1/6, né? Uhum. A gente não leva em conta a importância deles na soma, né? A importância deles é essa. A gente precisa que as pizzas estejam cortadas em tamanhos iguais para a gente conseguir somá-los, né? Senão Uhum. não dá para somar, beleza? Então a ideia é essa. Bem, eu vou deixar isso aqui como tarefa para você. E mais algumas coisas do livro eu vou deixar como tarefa. Eu vou. Bem, na real, eu vou te enviar esse livro. Ou melhor, não vou fazer isso não. Nós temos aula na quarta. Na quarta eu faço isso. Na quinta eu faço isso se for muito necessário. O que eu quero que você faça para a aula de amanhã é que você me traga questões que você tentou fazer do seu livro e não conseguiu, beleza? Deve ter alguma coisa nesse livro aí, tenho certeza. Então, procure e me traga dúvidas na aula de amanhã, beleza? Tá. Então tá bom. A gente se fala amanhã às 3 da tarde. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Isso é uma coisa. Diga. Ali você falou daquela questão ali que tinha passado, eu também vou ter que fazer ela? Sim, de preferência, se você conseguir. Ok? Tá, Então tá bom. beleza. Valeu. Então tente trazer tudo amanhã. Valeu, abraço.